Fazer a gestão financeira de uma organização é fundamental para a sua sobrevivência. Não é a única coisa que o gestor tem que cuidar, não é somente do dinheiro, mas ele tem que entender de finanças para poder projetar, para poder planejar o futuro organizacional. Sem os recursos financeiros, a organização provavelmente não vai sobreviver, porque ninguém vai ficar somente colocando recursos, se na maioria dos casos o objetivo é justamente o contrário, ter um retorno de volta. Entender questões financeiras não ajuda ainda só na organização. Todo mundo tem questões de pagamentos, de compras, de vendas, de investimentos, de empréstimos, de diferentes coisas que tem que tomar cuidado com o seu dinheiro. Qual a origem do termo finanças? Isso vem do francês finance, referindo-se a um compromisso que alguém assume para responder para alguma obrigação ser respondida em relação a outra pessoa. Esse conceito também está associado aos bens aos cofres, ao Tesouro Nacional. E além de tudo isso, e o principal que geralmente é percebido, entendido pelas pessoas, é o processo de transferência de dinheiro entre pessoas, empresas e órgãos governamentais. A gestão financeira, ela tem diferentes pontos de vista. Um deles é o contábil. Do ponto de vista contábil, demonstrativo do resultado do exercício, balanço patrimonial, são dados fundamentais para entender melhor. A DRE, demonstração de resultado do exercício, mostra o que aconteceu numa empresa durante um determinado período. Aqui no Brasil, é comum se trabalhar com a questão de um ano calendário, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Mas em outros países, principalmente, esse ano muitas vezes acaba em momentos distintos. Já vi muitas situações onde acaba no meio do ano, o ano da DRE vai de julho a junho do outro ano, mas já vi também alguns anos que se acabam em março, coisas assim, por causa do fato de fim de ano, ter atividades a serem feitas trabalhosas, assim, então as pessoas, a cultura, a legislação local, determina períodos diferentes de prestação de conta, de encerramento. Se a DRE mostra um exercício, o balanço patrimonial mostra a posição financeira acumulada da empresa em determinado momento. Ela mostra aquilo que a empresa possui, ou seja, seus ativos, aquilo que ela possui como dívidas, como financiamento, como capital próprio, tudo que ela tem ou que ela deve também. Para uma empresa ser gerenciada adequadamente em suas finanças, não é necessário somente se ter um resultado positivo ao final de um exercício, no momento de uma prestação de contas. É necessário se gerenciar o fluxo dos recursos no dia a dia. O fluxo de caixa, então, ele mostra aquilo que está entrando e que está saindo em determinado período de tempo. Períodos curtos, muitas vezes, são perceptíveis. E é necessário se gerenciar o fluxo de caixa, porque não é suficiente se ter um recurso, é necessário se ter esse recurso no momento em que ele é necessário. É diferente quando alguém vai fazer uma compra, por exemplo, vai comprar um carro à vista e pagar 40 mil reais, ou vai parcelar esses 40 mil reais em 40 parcelas de R$1.000. Então a gente percebe essa diferença. Nas empresas a mesma coisa acontece. As empresas geralmente elas tentam retardar ao máximo seus pagamentos, e viabilizar rapidamente o recebimento dos recursos. Outro fator importante para uma tomada de decisão, para uma gestão financeira, é a questão do risco. O risco é a incerteza em relação a algo que pode acontecer. É algo que se pode imaginar que acontecerá, mas que não se sabe quando, ou não se tem certeza, ou não se sabe a amplitude. Então os riscos precisam ser levantados, avaliados. Um risco
nós temos a percepção de que sempre ele leva a questões ruins, negativas, mas nem sempre isso é verdade. Um risco pode ser algo dar tão certo que eu não consiga também gerenciar. Então é necessário se conhecer essa situação, se tentar imaginar situações assim também. E quando está se gerenciando, tratando de finanças, tenta-se quantificar o risco de um investimento, de se fazer análises quantitativas, análises estruturadas, para poder identificar e ter um número compatível com aquele risco. E os riscos, certamente são fatores importantes para uma tomada de decisão, para verificar se vale a pena, se o retorno provavelmente mais arriscado, ele tem que dar um retorno financeiro muito maior do que algum investimento com pequeno risco. Se o investidor não é propenso a risco, certamente ele não vai colocar o seu dinheiro em uma situação com pequena probabilidade de acontecer, diferente de outros perfis, que querem ganhar muito e acabam arriscando mais. Então isso depende do perfil das pessoas e das organizações, o quanto elas estão propensas ou não a arriscar. Indicadores financeiros são indicadores calculados com base nos demonstrativos gerais que se tem de uma organização em relação às suas finanças. Com base nesses indicadores, os analistas conseguem identificar a situação, o desempenho atual da empresa também.